que é a marca da besta que nos revela o livro do Apocalipse? Como entender esse tema que nos é apresentado na palavra de Deus? Você está no canal Bem-vindo ao Fim dos Tempos, um canal preparado para você que deseja aprender mais sobre a palavra de Deus. Muitos têm curiosidade em entender essa questão relacionada à marca da besta e também ao seu significado. Muitos no passado já abordaram isso, por meio de filmes e até de músicas. Mas hoje, devido ao quadro atual, devido aos acontecimentos e o cumprimento profético da palavra de Deus, muitos mais uma vez têm se voltado a esse tema. E muitas têm sido as aplicações que têm sido feitas com relação à possibilidade do que seja essa marca. No passado, muitos entendiam que talvez a marca da besta era a TV. Depois vieram outras interpretações mais modernas, como agora a possibilidade de que seja um chip ou alguma outra coisa que vai ser colocada sobre a nossa pele ou dentro do nosso organismo. Para muitos, a própria internet seria uma marca da besta. E agora, principalmente nos últimos tempos, alguns têm entendido que talvez até a própria inteligência artificial esteja relacionada com isso. Mas nada melhor do que nós permitirmos que a própria Bíblia nos revele aquilo que ela já vem nos trazendo com relação a essa questão. Por isso também é importante que nós possamos estudar o contexto do tempo em que João escreve agora o livro do Apocalipse. Como eles usavam essas marcas. Para que serviam esses sinais, essas marcas, esses selos que o livro do Apocalipse nos apresenta. Então eu quero fazer para vocês aqui uma primeira leitura do Dicionário Teológico do Novo Testamento. Ele traz aqui uma definição. E eu quero começar esse estudo com essa definição. Ali nós lemos assim: o escravo era marcado na testa e o soldado usualmente na mão. Então aqui temos duas informações iniciais. Enquanto o soldado recebia uma marca na mão, o escravo recebia uma marca na testa. Então, duas práticas que eram feitas ali para identificar, para marcar de forma diferente, dois grupos diferentes, né? Escravos e soldados. A história revela que em um determinado período da história o próprio exército romano começou então a marcar os soldados, colocando ali as iniciais daquele que era o imperador que estava no poder do momento, como uma forma de identificação e submissão. Porque é isso que simbolizam esses sinais. Tanto que também vemos acontecer ali de oficiais do governo marcarem os condenados também, fazerem neles também uma marca, como uma forma de identificação. Mas também há uma outra forma que era usada e que também nos traz ali a história, revelação com relação a isso. Era o uso religioso, também que se fazia de marcar o corpo. Então muitos marcavam o seu corpo como uma forma de identificar ao Deus ao qual servia. É por isso que quando você lê Levítico capítulo 19 e o verso 28, vemos Deus aqui ele falando ao povo de Israel e orientando exatamente que não praticasse isso. Lá diz assim: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Por que Deus diz aqui que não deve marcar o corpo? Exatamente porque ele entendia o contexto religioso envolvido. E que aquilo ali era um sinal, uma marca de pertencimento, uma marca de identificação, de submissão. E eles deveriam servir apenas a Deus, o Deus verdadeiro, o único que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso Deus condena ali essa prática. Só que o livro do Apocalipse ele nos fala que nos últimos dias agora vai ser novamente então colocado em prática, mais uma vez, essa mesma forma de identificação, de submissão. Quando você lê Apocalipse capítulo 13, os versos 16 e 17 diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então aqui agora o texto vai falar de que vai ser imposto ali um decreto, uma sanção econômica, onde todos vão ter que se submeter agora a receber uma marca, porque se não receberem não vão poder nem comprar, nem vender. E quando muitos leem isso, entendem que é uma sanção econômica, pensam que o foco principal dessa marca seja esse. Na verdade, esse vai ser o instrumento pelo qual eles vão coagir a humanidade, os seres humanos. Esse poder, essa força que fala ali, essa besta, vai coagir os seres humanos a se submeter
ao seu decreto, a adorar ela. Então, o foco principal que o livro do Apocalipse nos apresenta é a adoração. Como nós sabemos isso? Lendo o próprio livro do Apocalipse, o próprio capítulo 13 aqui de Apocalipse. Quando você lê ali, por exemplo, a partir do verso 4, diz assim: e adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta. Verso 8: e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra. Verso 12 diz aqui: adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Verso 15: como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Esse é um tema principal, talvez um dos principais do livro do Apocalipse, a adoração. Você vai ver ele presente em muitos momentos. Vai ser ali mostrado o trono de Deus, o santuário de Deus, e seres adorando a Deus. Então, a questão principal do livro do Apocalipse envolve a adoração. Por isso que há esse contraste, porque vamos ver ali no livro do Apocalipse falando, no capítulo 13, que todos devem agora adorar a besta. Mas, depois vamos ver no capítulo 14, que também vai ser feito um apelo, contrariando esse apelo da besta, para que todos adorem a Deus. Mas antes que a gente entre nessa questão, eu gostaria de fazer uma pergunta. Por que essa marca é colocada sobre a mão ou sobre a fronte? Por que mão e fronte? Quando a gente vai para o Antigo Testamento, lá para o Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, logo ali no livro de Êxodo, no começo, você encontra ali uma primeira menção a essa questão. Êxodo 13, verso 9 diz: e será como sinal na tua mão, e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Aqui é o primeiro texto onde fala, então, que eles devem conservar, então, sobre a mente e a mão, essa lembrança, esse sinal, para que a lei de Deus possa estar viva na boca deles, para que possa ser algo vivo e para que eles possam lembrar que Deus é o Senhor deles. Depois, Deuteronômio 6, versos 6 a 8, diz de novo: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho. E ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Então aqui vemos também Deus mais uma vez falando sobre aquilo que é a palavra dele, sobre aquilo que é a vontade dele, e agora que deve ser então inculcado, que deve ser guardado e que deve ser mantido como uma lembrança entre a mão e também entre a mente. Por que isso? Porque você vai ver ali em Deuteronômio capítulo 5, a lei de Deus é repetida. E a lei de Deus não podia ser esquecida. A lei de Deus é a representação do seu caráter, da sua vontade. Eram as leis que foram dadas ao povo, como uma constituição que devia reger a nação. Uma lei que deveria ser passada ao mundo, para que todos pudessem então se submeter a Deus. E vemos a lei envolvida então nesse contexto do Apocalipse. Como sabemos disso também, quando lemos Apocalipse 12, o verso 17, e 14, verso 12, vemos ali que uma das marcas distintivas dos santos nos últimos dias será a guarda dos mandamentos de Deus, junto com a fé em Jesus. Então, é claro que, junto com a adoração, a lei de Deus também está envolvida. A lei de Deus também faz parte desse processo. E você vai ver isso quando no Apocalipse ali é mostrado então o santuário, mostrada a Arca da Aliança, e ali diz que houve relâmpagos, trovões, né, uma lembrança lá de quando a lei de Deus foi dada no Antigo Testamento ao povo de Israel, e também lá naquele momento, naquele contexto, houve também ali relâmpagos, trovões, né, a terra tremeu enquanto Deus entregava a lei a Moisés. Então, a lei de Deus, sim, ela faz parte desse processo. Na verdade, o que o inimigo faz, e usa ali a besta para isso, é impor uma lei diferente da lei de Deus. A besta agora também tem a sua lei. Por isso esse contraste, como eu disse, entre a ordem da besta para que adorem a ela e recebam a marca, e aqueles que adoram a Deus devem também se submeter. Apocalipse 14, o verso 6, 7, ele diz que há um evangelho que vai ser dado a todo mundo. E que os homens devem então agora adorarem a Deus, porque Ele é aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse final do texto, ele nos remete ao mandamento do sábado, lá em Êxodo 20, que também diz que os homens devem se lembrar que Deus é o Criador, aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Por isso, vamos ver ali que essa disputa vai se dar então sobre a adoração.
Assim como a besta tem uma marca e ela determina que marca é essa, e sendo a besta agora um poder político religioso, entendemos que isso será uma marca relacionada com fé, com adoração. Uma marca que identifica essa besta. Deus também tem sua marca. E se vamos ao Antigo Testamento, vamos ver ali que o sábado era o sinal distintivo entre ele e o seu povo. Por isso que vamos ver que também ali aqueles que adoram a besta vão receber uma marca, mas aqueles que adoram a Deus também receberão um selo. Está lá em Apocalipse 7, o capítulo 2 e 3. A grande questão nos últimos dias é se eu vou estar ali e vou receber a marca da besta, ou se eu vou estar ali e vou receber o selo de Deus. Porque a questão de envolver a mão e a fronte está relacionada com entendimento e trabalho, com ação. Se eu me submeto, se eu aceito a Deus, a sua lei, a sua palavra e recebo o seu selo, ou se eu me submeto à besta e recebo a sua marca, mas também sofro a condenação no final. Então, procure estudar a palavra de Deus, procure entender que essa marca não vai ser um chip, não vai ser nada que vai ser implantado, senão que esse decreto vai vir relacionado com uma questão religiosa, com obediência a Deus ou obediência à besta. E aqueles que obedecerem à besta, infelizmente, vão receber uma marca, mas aqueles que obedecerem a Deus receberão um selo de Deus e a sua proteção no final. Escolha estar do lado de Deus, escolha receber o selo de Deus.